Nascido no dia 10 de março de 1910, no município sergipano de Campo do Brito, Josino de Almeida foi um importante homem na construção do transporte coletivo do estado. Estudou apenas o terceiro ano primário em uma escola pública da sua cidade natal. Aos 12 anos, começou a trabalhar ao lado do seu pai na agricultura. 2 anos depois, começou a trabalhar como caixeiro viajante. O novo ofício deu-lhe oportunidade de alargar seus horizontes, conhecendo diversos comerciantes da região, inclusive algumas cidades de médio porte, a exemplo de Itabaiana e Lagarto, município para o qual se mudaria ao casar-se com Edésia Teixeira de Almeida. Meu saudoso pai, Josino Almeida, casou com a minha mãe, Edésia Teixeira de Almeida, iniciaram juntos, trabalhando em uma alfaiataria, posteriormente loja de tecidos. Depois entrou com a empresa de ônibus. Vivendo em Lagarto, teve a oportunidade de conhecer e estreitar laços de amizade com José Martins Neto, de quem se tornaria sócio na Almeida Martins e Companhia Limitada. E lá com o senhor Oviedo, ele comprando tecido, o senhor Oviedo também era comerciante de tecido, e chamou ele, disse, eu quero comprar ônibus, compadre, eu quero comprar ônibus, pra você fazer a linha aqui, pai, eu vou ver e tal, o Marinho está querendo vender. Foi quando a Bonfim, que é hoje a de Lauro, é a mesma empresa. Foi tirado um pedaço da Bonfim. Depois o senhor Oviedo comprou para Lauro outro pedaço. A partir de então, Josino passou a viver o dia a dia do transporte coletivo de passageiros, inclusive dirigindo uma das 2 velhas marinetes que integravam a frota da empresa inicialmente. Após a saída de José Martins e a admissão dos seus filhos, José Almeida, Vanderlan, Vanderlei e Valdson Teixeira de Almeida, a empresa ampliou suas atividades e sua frota. Tornou-se uma das mais modernas da região Nordeste e foi pioneira na implantação dos primeiros carros leito do estado. Em 12 de setembro de 1975, a empresa passou a se chamar Nossa Senhora de Fátima. Ele conseguiu as linhas intermunicipais com apenas 3 ônibus, quando tinha comprado. Depois ampliou a empresa, ele conseguiu as linhas urbanas aqui em Aracaju, a Zona Norte. Conseguiu as linhas interestaduais das capitais mais importantes do país, que foi Salvador, fazia Itabaiana Salvador, Simão Dias Salvador, posteriormente a Aracaju Rio de Janeiro, depois ainda Aracaju, Belo Horizonte, via Uzi Minas e foi até Brasília. Ele conseguiu um grande êxito no transporte, não só aqui na cidade, no interior, como também no Brasil. Ficou conhecido nas grandes capitais. Uma vez eu fiz uma viagem a Natal e chegando lá, um grande empresário chegou à seção de Sergipe, de Aracaju. Eu conheço lá, há muito tempo que eu não vejo, Josino Almeida. Aí o pessoal lá na hora falou, é o avô dele. Aí ele fala, seu avô era um grande empresário, um grande homem. Eu tenho uma empresa que operava para o Rio de Janeiro também, como seu avô, e lá na rodoviária, Novo Rio, o pessoal falava que o horário da rodoviária era ajustado com o horário dos carros da Fátima. Era impressionante a pontualidade na época. Então são histórias como essa que eu ouvi minha vida inteira. Eu como criança, assim, eu chegava na garagem, a garagem era de uma organização extrema, né? Um parafuso não podia estar fora do lugar, um lugar que derramou óleo alguém tinha que limpar. Ele fiscalizava diretamente isso, ele lidava muito bem com isso, né? Ele mesmo descia, ele entrava no ônibus para ver se o banheiro estava limpo. No meio de uma viagem para o Rio de Janeiro, ele parou, a gente foi dormir, né? E ele ia esperar um ônibus passar, se não me engano, na cidade ali no sul da Bahia, não me lembro exatamente a cidade,
entre o sul da Bahia e o norte de Minas, porque ele precisava esperar o ônibus que estava vindo de Aracaju, que estava vindo com algum problema, ele precisava resolver isso 2, 3 horas da manhã. Josino Almeida dirigia a empresa com pulso forte, sem abrir mão da tendência à modernidade, da educação pessoal, da atenção indistinta a todos que faziam parte do seu dia a dia, além do cavalheirismo que sempre o caracterizou. A união dessas qualidades conduziu a empresa aos títulos conferidos pela opinião pública de Aracaju, a mais atuante dos anos de 64, 67, 69, 72, 75, 79 e 80. Em 1964, recebeu da Rede Globo Rio o título de empresa mais limpa do Brasil. Em 1970, outro reconhecimento importante. A Mercedes-Benz concedeu o prêmio de melhor pintura aos carros da Fátima. A empresa também tinha uma ativa participação em diversos projetos sociais. Ele passava no Rio de Janeiro, teve uma ocasião que ele passou, tinha um deficiente lá no viaduto e gritou o nome dele. Ele parou. Você me conhece de onde? Não, eu é de Aracaju, eu sou de lá. Sou morador de rua. O papai levou para a empresa e empregou na empresa esse rapaz. Depois que o papai morreu, ele passou muitos anos com a gente ainda, trabalhando. Na vida social e política, ele também teve expressiva atuação. Foi juiz de paz e prefeito nomeado em Campo do Brito, assim como vereador eleito do município de Lagarto. Toda essa trajetória de sucesso foi interrompida em 1981, quando descobriu que era portador de doença incurável que o levou à morte aos 71 anos. Em tais condições, foi-se o homem, mas permaneceu sua ótima imagem e seu elevado conceito no seio da sociedade sergipana. Deixou escrito na história uma grande lição de vida, que ainda hoje é lembrada com orgulho. Ele era um homem muito conceituado, como cidadão, como empresário, né? Ele tinha uma vivência exemplar. Eu não tenho nem palavra para dizer como ele era simpático e conquistava as pessoas. Infelizmente não tive o prazer de conhecer meu avô, mas escutei muitas histórias dele e digo que tenho orgulho de ser neto de Josino Almeida, por tudo isso que eu escutei dele, da pessoa que ele foi, do exemplo que ele foi como família, como pai, como irmão, como empresário. E papai toda a vida foi um homem empreendedor. Ele tinha a visão muito longa para as coisas. Ele queria crescer e tal. E chegou ao que chegou, a empresa nossa chegou a ter 200 ônibus. Apesar de não ter tido muito estudo, mas era um homem trabalhador, dinâmico, muito honesto, homem de palavra, entendeu? E muito simpático. Eu me lembro de uma pessoa extremamente correta, firme, perfeccionista, eu acho que seria a palavra que mais se encaixava, né? E que valorizava muito a história de vida dele. Seu nome foi eternizado em diversos lugares públicos. Uma avenida no Conjunto Augusto Franco, uma praça no bairro Inácio Barbosa, uma ponte no Conjunto Orlando Dantas, uma rua no município de Campo do Brito. Josino Almeida também ganhou lugar de destaque no Memorial de Sergipe, administrado pela Universidade Tiradentes, com diversas fotos e objetos pessoais, exaltando-o como um grande profissional e ilustre sergipano.